onde veremos os conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. E nele veremos então o Windows Explorer. Antes de iniciar, temos que ter alguns conceitos claros na memória, como por exemplo, o que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. E o que vem a ser um sistema operacional? Um sistema operacional é um programa de computador, desenvolvido por programadores através de códigos de programação. Esses códigos de programação podem ser de código aberto ou de código proprietário. No caso do Windows, ele se trata de um código proprietário, onde apenas os desenvolvedores do programa têm acesso ao código e liberdade para alteração, visualização e comercialização. O sistema operacional, no caso o Windows, é um software especial. Além de ser um programa de computador, ele é o primeiro programa a ser instalado na máquina. Quando nós ligamos o equipamento após a sua montagem, pela primeira vez, serão exibidas na tela apenas algumas rotinas presentes nos chipsets da própria máquina. Essas rotinas nos dizem algumas informações básicas, como a contagem da memória, quantidade de HD, tipo de processador, mas não nos permitem utilizar toda a qualidade de uma placa de vídeo, de uma placa de som, utilizar a internet, a rede e muitos outros recursos que a máquina oferece. Para utilizar esses recursos, é preciso então instalar o sistema operacional. Após a sua instalação, nós podemos configurar as placas para que elas sejam utilizadas na sua melhor qualidade e com sua melhor, além da sua melhor qualidade, com toda a sua capacidade de execução. Nós podemos também instalar outros softwares, que são os chamados softwares aplicativos. O sistema operacional é responsável por gerenciar a utilização dos demais softwares no hardware, ou seja, o hardware instalado na máquina, ele é gerenciado o seu uso pelo sistema operacional. E também os softwares que estão sendo usados pelo sistema operacional. Nós vamos conhecer então um pouco a respeito do Windows 7. O Windows 7 é um sistema operacional da família Windows, desenvolvido pela empresa Microsoft. Por que 7? O 7 é uma versão, representa uma versão dos sistemas operacionais. A versão de um programa é uma adaptação, uma correção ou uma implementação que corrige ou repara algumas vulnerabilidades encontradas em sistemas anteriores, oferece novos recursos que atendam novos quesitos de hardware, por exemplo, novos recursos que atendam a determinados público-alvo, por exemplo, nós podemos ter um sistema operacional apropriado para computadores que vão funcionar como servidores de rede, ou sistemas operacionais apropriados para servir usuários comuns, usuários domésticos. Então, por isso, os motivos das versões. A versão que nós estamos estudando será a Windows 7. Vamos conhecer este poderoso sistema operacional através de práticas do computador. Esta é a tela inicial do sistema operacional Windows 7. Nela nós encontramos a área de trabalho, que funciona como uma prancheta, onde estão dispostos os documentos e arquivos para serem trabalhados. Inicialmente, nós vamos conhecer da área de trabalho os detalhes da barra de tarefas. Vamos ampliar a visualização para conhecê-la melhor. Na barra de tarefas, nós temos inicialmente o botão Iniciar, que é o ponto de partida do Windows. Através do botão Iniciar, nós temos os programas recentemente mais utilizados em visualização de ícones, que podem ser acessados rapidamente apenas através de um clique no ícone.
nós temos também no botão Iniciar a opção Todos os programas. Esta opção nos mostra uma lista com todos os programas instalados no computador. Através de uma barra de rolagem, podemos acessar qualquer um deles através do seu ícone e do seu título. No menu Iniciar, nós temos também o acesso a ambientes do Windows, a lugares específicos onde podem estar guardados separadamente documentos, imagens, músicas, vídeos, downloads e outros. No menu Iniciar, está presente também uma barra de pesquisa, onde podemos pesquisar por programas e arquivos, e o botão Desligar, que além de fechar todos os programas, desligar o Windows e o computador, também oferece as opções de trocar usuário, que alterna os usuários sem fechar os programas, fazer logoff, que fecha todos os programas e faz o logoff possibilitando a entrada de um outro usuário com login e senha, o bloquear, que bloqueia o computador, o reiniciar, que fecha todos os programas, desliga o Windows e liga novamente o computador e o sistema operacional, e o suspender. O suspender, ele oferece uma breve pausa nos programas para que você faça outros serviços e ao voltar ao computador, eles sejam rapidamente postos à sua disposição. Na barra do Iniciar, na barra de tarefas, nós temos vários ícones de acesso rápido. Os ícones de acesso rápido podem ser aqueles colocados pelo usuário para que através de apenas um clique possam ser abertos para facilitar e agilizar o seu uso. Nós temos também, na outra extremidade, o relógio do Windows, que pode ser configurado como nós vamos mostrar. Aqui nós temos como alterar os meses e os anos, a data, o dia da semana e alterar a configuração de data e hora. A configuração de data e hora pode ser realizada alterando a data e a hora do computador, como vimos no canto direito da barra de tarefas, mudando os meses e anos e os dias da semana, e também configurando a hora para aquela que desejarmos. Este recurso de data e hora, ele é atualizado constantemente pela bateria do computador. Se a bateria estiver enfraquecendo, ele desatualizará e você terá que provavelmente trocar a bateria do computador. Nós podemos fazer alterações e configurações do calendário, como, por exemplo, mudar a forma que está sendo exibida a data, tanto a data por dígitos quanto a data por extenso. Nós estamos aqui mostrando a data abreviada por dia, mês e ano, sendo dia em 2 dígitos, mês em 2 dígitos e ano em 4 dígitos. Vamos ver aqui então no nosso relógio que está justamente neste formato. O dia em 2 dígitos, o mês em 2 dígitos e o ano em 4 dígitos. Se nós alterarmos esta configuração, após clicar no Aplicar, a exibição no nosso relógio também será alterada. Verifique que nós alteramos a configuração para que o ano fosse mostrado em apenas 2 dígitos, como está ocorrendo agora. Vamos alterar novamente e aplicar. A data por extenso também pode ser alterada na sua configuração. Ela está mostrando o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Nós podemos selecionar o dia sendo um dígito só, o mês e o ano, alterando assim o formato que está sendo exibido na barra de tarefas.
Vamos voltar a exibir o que estava anteriormente, clicando no aplicar. Aqui nós podemos também alterar o calendário. Quando for digitado um ano de 2 dígitos, interpretará como um ano entre 1930 e 2029. Nós podemos alterar o calendário através dos drop-downs, ou para mais ou para menos. E o primeiro dia da semana, que está marcando como domingo, nós podemos escolher entre os outros dias disponíveis na semana. Além da configuração do personalizar formato, nós vamos ver que podemos alterar também o local entre os países disponíveis, o idioma do teclado e também a parte do administrativo, ou seja, a tela de boas-vindas e novas contas de usuários pode ser alterada através dessa configuração e o idioma para programas não Unicode. Esta configuração localiza do sistema, controla o idioma usado ao exibir texto em programas que não tenham suporte para Unicode. Após vermos as configurações da data e hora do calendário que nós temos aqui, vamos ver outros tipos de configurações possíveis de ser realizadas na barra de tarefas. Com o botão direito do mouse, nós podemos fazer vários tipos de configuração. Podemos incluir, inclusive, barras de ferramenta na nossa barra de tarefas. Vamos buscar um local onde possamos visualizar melhor. Botão direito do mouse, barra de ferramentas. Vamos escolher agora a barra de ferramentas endereço para que ela seja adicionada à barra de tarefas. Clicando em endereço, ele foi então adicionado à nossa barra de tarefas. Clicando com o botão direito do mouse, barra de ferramentas, se nós desmarcarmos a opção endereço, ele não será mais expresso na nossa barra de tarefas. Podemos alterar também a forma de exibição das janelas. Vamos abrir algumas janelas. Vou abrir as janelas do bloco de notas para que possamos visualizar esta configuração. Eu abri 3 janelas do bloco de notas. A forma dela estar sendo mostrada para nós, aqui na nossa barra de tarefas, é como sendo um único botão, com os títulos iguais, ou seja, com os programas iguais agrupados e ocultados. Vamos ver quais as opções de configuração para isso. Botão direito. Nós vamos ver agora as janelas que nós abrimos sendo mostradas em cascata. Observe que nós temos agora as janelas sendo mostradas, as 3 que estão abertas, sendo que nós podemos alternar entre elas com um clique do mouse, alternando entre a janela ativa, que é a que estará sendo usada naquele momento, e a janela inativa, que é a que estará sendo usada após o encerramento da outra. Aqui nós vamos também mostrar as janelas de forma empilhada. Elas ficaram organizadas, vamos reduzir a visualização, uma sobre a outra. Então, as janelas estão empilhadas uma sobre a outra devido à configuração que realizamos na barra de tarefas. Vamos ver agora as janelas dispostas lado a lado. Observamos então que as janelas estão abertas uma do lado da outra, devido à disposição que colocamos na barra de tarefas. A próxima configuração vai ser a mostrar a área de trabalho. Ela deixará a área de trabalho à mostra e as janelas serão novamente reduzidas a um botão na barra de tarefas. E podemos voltar a mostrar as janelas abertas, que serão exibidas conforme a última configuração realizada. Além desta opção, nós podemos iniciar o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas nos possibilita visualizar
quais as opções que estão em execução do computador, o status dos programas em execução e caso algum programa pare de responder, ou seja, caso haja algum problema com algum programa, ele irá mudar o status e vai possibilitar que a gente encerre o programa de forma forçada, clicando sobre ele e no botão finalizar tarefa. Observe que nós encerramos o uso de um bloco de notas, de um programa bloco de notas, através do gerenciador de tarefas. Além disso, nós podemos visualizar os processos em execução. Os processos são todos os programas, os executáveis do próprio sistema operacional ou de programas abertos pelo usuário que estão usando o sistema. Ele mostra a quantidade de memória que está sendo ocupada por cada um dos programas e a quantidade, os clocks de processador que está sendo usado também por aquele programa. Em serviços, nós temos os serviços que o sistema operacional está executando, também com a sua descrição e o seu status. Em desempenho, nós temos o uso do processador que está sendo feito dos programas ou do que nós estamos utilizando no computador. E também o uso de memória que está sendo feito pelos programas abertos pelo usuário. Na guia rede, é feita uma varredura da utilização da rede, se é claro, se o computador estiver acessado ou conectado a algum tipo de rede, através de um gráfico que determina, que mostra qual está sendo a porcentagem de uso da nossa rede. Em usuário, nós temos a amostra, o usuário que está ativo no computador e que está usando o nosso computador. Além dessas opções, nós temos a opção bloquear a barra de tarefas. O bloquear barra de tarefas, vamos só fechar o bloco de notas para poder prosseguir. Quando ela está ativa, ela impede que a barra de tarefas seja mostrada em cantos diferentes do que o canto inferior, que é o canto padrão para exibição da barra de tarefas. Nós vamos agora acionar esta opção. A nossa barra de tarefas está bloqueada. Nós vamos desbloqueá-la, então poderemos levá-la apenas arrastando a barra com o botão esquerdo do mouse pressionado para os 4 cantos da tela. Desta forma, a visualização de algum programa pode ser beneficiada com uma amplitude diferenciada ou uma visualização diferenciada do espaço da tela ocupado por aquele programa. A opção de arrastar a barra de tarefas para os 4 cantos da tela só é possível se a opção bloquear a barra de tarefas não estiver marcada. Agora que nós marcamos a opção bloquear barra de tarefas, nós não podemos mais levá-la para os 4 cantos. Ela ficará posicionada no canto padrão. Nós vamos ver agora o que nos traz a opção Propriedades. Nos possibilita bloquear ou desbloquear a barra de tarefas, como vimos pelo atalho do botão direito do mouse, ocultar automaticamente a barra de tarefas. Vamos acionar esta opção para verificar o que ocorre. Quando nós marcamos a opção ocultar automaticamente a barra de tarefas e clicamos no aplicar, quando levamos o mouse próximo à barra de tarefas, ela é mostrada para nós. Quando tiramos o mouse da proximidade dela, ela é ocultada na tela. Isso também favorece os programas para que eles sejam mostrados com as suas telas na melhor amplitude possível. Então, nós mostramos e ocultamos, dependendo do posicionamento do mouse. Ao remover esta marca e aplicar, nós deixamos a barra de tarefas fixa na tela.
Outra configuração possível é usar ícones pequenos. Vamos aproximar a nossa propriedades da barra de tarefas dos ícones que nós temos. Observem o tamanho dos ícones que estão dispostos, dos ícones de acesso rápido que estão dispostos aqui para nós. Eles estão, então, em seu tamanho padrão. Nós vamos marcar usar ícones pequenos e clicar no botão aplicar. Com isso, os ícones serão mostrados em um tamanho reduzido. Este procedimento é útil quando nós temos vários ícones abertos na nossa barra de tarefas, para que eles sejam todos mostrados para o usuário. Vamos voltar os ícones ao seu tamanho normal e ver a diferença. Os locais ocupados pela barra de tarefas podem ser, além de alterados com o arrastar da barra de tarefas para os 4 cantos da tela, também alterados pelo drop-down do Propriedades da barra de tarefas. Podemos aqui, através dele, mostrar a barra, além do canto inferior, na parte esquerda, direita ou superior. Outro item de configuração presente nesta janela é o Botões da barra de tarefa. Observem que ele está configurado como Sempre Combinar e Ocultar Rótulos. Por esse motivo, é que ocorre que durante a abertura de programas, de várias janelas, de um mesmo programa, por exemplo, estamos abrindo aqui várias vezes o bloco de notas, eles são representados como um ícone único na barra de tarefas e ocultos, ou seja, nós vemos apenas um dos ícones. E quando colocamos o mouse sobre ele, eles são dispostos para nós. Agora, se nós alterarmos esta configuração para nunca combinar e clicar no aplicar, observe que os ícones ficarão ocupando a extensão da barra de tarefas e não mais uns sobre os outros como estavam antes. Agora vamos abrir várias vezes mais o bloco de notas, até que ele ocupe toda a extensão da nossa barra de tarefas. Observem que conforme nós vamos abrindo, ele vai reduzindo o que está escrito e ocupando o máximo possível da extensão da barra de tarefas. Vamos abrir várias vezes mais para podermos visualizar o próximo tipo de configuração. Nós temos um tipo de configuração que nos permite combinar os ícones apenas quando a barra de tarefas estiver cheia. Ele considera uma barra de tarefas cheia quando não há mais espaço para visualização do ícone, de nenhuma parte do ícone do programa. Observe que mesmo marcando esta opção e usando o aplicar, como nós tínhamos toda a extensão da barra de tarefas repleta, ele agrupou todos os ícones em um único e deixou oculto os demais, porque estava ocupando toda a extensão da barra de tarefas. Se nós clicarmos em Nunca Combinar e clicarmos no Aplicar, ele voltará a aparecer para nós todos os ícones na barra de tarefas. Além dessas opções de configuração, existe também a configuração da área de notificação. Para isso, vamos fechar primeiro os ícones abertos. Fechei todas as janelas. A área que estamos vendo agora, a área de notificação, corresponde a esta área próxima ao relógio do Windows, onde nós temos aqui o idioma do teclado que está sendo usado, alguns outros ícones e também o ícone que indica o acesso a redes. A área de notificação pode ser personalizada.
através da janela, personalizar a área de notificação. Com ela, por exemplo, nós podemos tirar, remover um dos ícones que está sendo exibido e torná-lo oculto. Por exemplo, nós temos sendo mostrado para nós o componente de entrada de caneta. E temos também sendo mostrado o Rede e o Windows Explorer, remover hardware e ejetar mídia, que são exatamente os ícones que estão sendo mostrados aqui para nós. Nós podemos personalizá-los então. Vamos agora escolher o item Central de Ações e modificar o seu comportamento para que este ícone fique oculto e em notificações. Após clicar no botão OK, vamos verificar que ele não está mais sendo exibido na barra de tarefas para nós. Além dessas configurações, podemos também visualizar a área de trabalho com a AeroPack. Exiba temporariamente a área de trabalho quando você move o mouse para o botão Mostrar área de trabalho no fim da barra de tarefas. Observem que este ícone está marcado, usar a AeroPack para visualizar a área de trabalho. E é o que acontece quando nós pegamos e visualizamos aqui a nossa área de trabalho. Vimos com isso todas as propriedades da barra de tarefas do menu Iniciar. Além das propriedades da barra de tarefas, temos a aba Menu Iniciar. Com ela, podemos personalizar a aparência e o comportamento dos links, ícones e menus do menu Iniciar, clicando no botão Personalizar. Observem que nós temos aqui as possibilidades de personalizar a aparência e o comportamento dos links, ícones e menus, como abrir submenus quando o mouse pausar sobre eles, ajuda on, ativar menus de contexto e várias outras configurações. Inclusive, temos como alterar o tamanho do menu Iniciar, o número de programas recentes a serem exibidos. Na nossa barra do menu Iniciar, nós temos aqui a lista dos programas recentes exibidos. Nós temos então sendo mostradas 10 opções para nós. Essa lista é editada através desta opção, onde nós podemos reduzir. Após clicar em OK e aplicar, visualizar apenas os 5 últimos programas mais abertos recentemente. Aqui na personalização, nós vamos voltar para os 10 programas recentes a serem exibidos, clicar em OK e aplicar, e visualizaremos que a lista voltará então a ter 10 itens dos recentemente exibidos. Outra configuração possível através do personalizar é o número de itens recentes a serem exibidos. Vamos então reduzir, clicar em OK e clicar em aplicar e visualizar qual que é a diferença que ele nos mostra então. A lista dos recentes está mostrando 2 itens para cada um dos programas que nós temos abertos. Vamos alterar novamente, personalizando novamente para 10, clicar em OK e aplicar, e veremos que a lista dos itens recentemente exibidos voltará a mostrar uma quantidade maior do que tínhamos antes. Ainda em propriedades da barra de tarefas e do menu Iniciar, temos barra de ferramentas, onde nós podemos, assim como usamos com o botão direito,
adicionar adicionar barras de ferramentas à barra de tarefas. Por exemplo, na nossa barra de tarefas não está incluído a barra de ferramentas endereço. Vamos adicioná-la, clicando na sua opção e em aplicar. Dessa forma, ela estará presente novamente na barra de tarefas para nós. Removemos o item barra de endereços. Acabamos com isso de ver todas as opções de configuração da barra de tarefas do Windows. Vamos agora observar outros aspectos da área de trabalho. A área de trabalho contém diversos ícones. Entre os ícones, existem aqueles que são padrão do Windows, como a lixeira, o computador, e outros adicionados pelo usuário ou por programas instalados, como é o caso de pastas e atalhos. Além disso, nós podemos também alterar o papel de parede da nossa área de trabalho e fazer outras configurações com o clique do botão direito do mouse na tela. Com o botão direito do mouse na tela, nós podemos escolher ícones grandes. Observem que quando nós mostramos, estava na exibição ícones médios. Vamos escolher ícones grandes e podemos visualizar agora que os ícones mostrados anteriormente ocupam um maior espaço da nossa tela. Ainda com o botão direito do mouse e exibir, podemos colocar ícones pequenos e observar qual é a proporção destes ícones na tela em relação aos outros. E vamos voltar a colocar os ícones médios. E fazer a classificação dos ícones na nossa tela por nome. Eles vão ficar classificados por nome, classificados por tamanho, aonde o tamanho do arquivo que pesará na classificação. Aqueles de maior tamanho serão classificados primeiro. Classificar tipo de item. Observe que nós temos agora uma classificação diferente por tipo, onde os arquivos de mesmo tipo estão dispostos em sequência. E ainda classificação por data de modificação, onde os modificados recentemente estarão mais à frente. Além disso, podemos também atualizar a nossa área de trabalho para que fiquem excluídos ou mostrados os ícones recentemente alterados ou excluídos. Podemos usar opções de colar, copiar, recortar, desfazer e criar novas opções na nossa área de trabalho. Para isso, nós vamos utilizar o item novo. Clicamos com o botão direito, novo, e vamos criar novas pastas. Antes de criar uma nova pasta ou um novo atalho, vamos entender do que se trata, uma pasta ou um atalho. Uma pasta é uma repartição digital para organização do computador. Ela serve como uma pasta real, ou seja, justamente para organizar conteúdos. Vejam que dentro de uma pasta nós podemos ter vários arquivos e inclusive outras pastas. Aqui nós temos a pasta Curso Online, que está vazia. Dentro dela nós podemos criar outras pastas com o botão direito, novo, pasta.
E automaticamente estas pastas vão ser dispostas no computador por ordem, pela ordem de classificação, de organização indicada. Aqui nós temos então 3 pastas criadas dentro de cursos online. Essas pastas podem ainda estar uma dentro das outras. Vamos mover, após selecionar, arrastando as pastas para dentro de gestão. Colocamos as pastas Informática e Saúde dentro da pasta Gestão, que está dentro da pasta Curso Online. E dessa forma vamos organizando o nosso computador. Nós podemos, inclusive, criar um arquivo. Vamos apenas salvar este arquivo e escolher o local onde ele ficará salvo. Para que desta forma as informações do nosso computador fiquem organizadas e de fácil acesso para que elas sejam reutilizadas. Então, as pastas são lugares de organização para que nossas informações fiquem organizadas facilmente. Agora, um atalho é um caminho mais curto para chegarmos a um determinado local. Nós temos aqui a pasta Curso Online. Para chegarmos dentro do arquivo teste, nós temos que abrir a pasta Curso Online, abrir a pasta Gestão, abrir a pasta Informática e então encontrar o arquivo teste. Para que nós não precisemos fazer todo este caminho, podemos apenas clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo teste e enviar para a área de trabalho criando um atalho, ou criar um atalho dele em qualquer outro lugar do computador. Neste caso, nós criamos um atalho do arquivo teste na área de trabalho. Para abri-lo, bastam 2 cliques sobre ele. E não precisamos novamente abrir com Curso Online, Gestão, Informática e depois Teste. Dessa forma, temos então o que é uma pasta e o que é um arquivo. Aliás, o que é um atalho. Um arquivo, como nós podemos observar, é um documento, um registro digital criado através de um programa. O arquivo teste foi criado através do programa Bloco de Notas. Para criar um arquivo, temos que ter, então, um programa aberto. No caso aqui, abrimos o programa do Microsoft Word. Vamos apenas inserir uma imagem. E salvar este arquivo. O ato de salvar determina que estamos guardando dentro do computador, no local selecionado, aquilo que trabalhamos, o arquivo que trabalhamos. No nosso caso, vamos guardar dentro de área de trabalho, da pasta Curso Online, Gestão, Informática, como arquivo. Vamos visualizar então como ficou nossa pasta agora. Nós temos aqui Gestão, Informática e 2 arquivos criados. Sabemos então agora o que é uma pasta, que é um local digital no computador que separa para armazenar e organizar os arquivos e pastas. Sabemos o que é um atalho, que é um caminho mais curto para chegarmos a um determinado arquivo, programa ou pasta. E sabemos também o que é um arquivo, que é um registro digital criado através de um programa. Dessa forma, podemos continuar então com o botão direito do mouse, Novo, pastas nós já vimos como criar e atalho. Quando nós determinamos que vamos criar um atalho através desta forma, deste procedimento, nós temos que procurar no nosso computador aquilo do qual queremos criar o atalho. Como estamos trabalhando com a pasta Curso Online, vamos criar um atalho desta pasta. Vamos clicar em OK
o caminho que ela ocupa na realidade ficou sendo mostrado para nós, clicando em avançar e concluir, nós temos então o atalho do curso online sendo mostrado para nós. Com isso nós vimos o que é uma pasta, o que é um atalho, o que é um arquivo, como criar pastas e como criar arquivos e atalhos. Agora estudaremos como configurar e personalizar aparências e personalização da área de trabalho. Nela, nós encontramos como alterar o plano de fundo da área de trabalho, a cor da janela, sons do Windows e proteção de tela. Nós temos aqui então o plano de fundo da área de trabalho, onde nós podemos alterar o papel de parede. Clicando nesta opção, nós podemos buscar no nosso computador as opções de papel de parede ou de imagens que tivermos para colocar como plano de fundo da nossa área de trabalho. Então, em plano de fundo de área de trabalho, nós vamos clicar e procurar um arquivo de imagem para que ocupe a área do plano de fundo da nossa área de trabalho. Nós vamos determinar em que pasta está o arquivo de imagem. Aqui no caso estou determinando que a pasta é a área de trabalho. Nós vamos ter mostrando para nós as imagens que estarão disponíveis. No caso, como eu tenho apenas uma imagem para escolher, ela já toma a nossa área de trabalho. Quando nós clicarmos em salvar alterações, ela será aplicada como plano de fundo da nossa área de trabalho. Ainda em personalização, nós podemos determinar a cor da janela. Observem que a cor da nossa janela está um azul céu. Nós vamos alterar esta cor para uma outra cor disponível. E observem que conforme nós vamos alterando nas cores disponíveis, a cor da nossa janela está sendo alterada também. Vamos salvar as alterações e a cor da nossa janela foi então alterada. Entre as configurações, além de configurações de sons do padrão do Windows, podemos configurar a proteção de tela. A proteção de tela entra em ação toda vez que a tela fica ociosa por algum tempo. Este recurso possibilita que as telas não fiquem marcadas ou manchadas devido à visualização ou projeção contínua de uma determinada imagem na tela. Nós podemos então selecionar algum tipo de proteção de tela e teremos uma breve visualização dessa proteção e fazer configurações que vão ser disponíveis dependendo da proteção de tela acionada. Aqui é a visualização da nossa proteção de tela sendo mostrada. Nós podemos configurar também o tempo que a tela ficará ociosa antes que a proteção de tela entre em ação. Por exemplo, aqui está determinado que a nossa proteção de tela entrará em ação se a nossa tela ficar 1 minuto ociosa. Nós podemos então visualizar a nossa proteção de tela após 1 minuto de tela ociosa. Quando o mouse é movimentado ou outro comando acionado, a proteção de tela automaticamente é interrompida. Agora veremos outras possibilidades através do aparência e personalização. Nós podemos ir à página inicial do painel de controle através deste caminho, onde nós temos todas as opções do painel de controles exibidas para nós. Através dos botões de navegação, podemos voltar e usar a opção Alterar ícones da área de trabalho. Com essa opção, podemos alterar ícones como o ícone do computador, da lixeira, que são por padrão exibidos na área de trabalho. Por exemplo, nós temos aqui exibidos para nós a lixeira
e o computador, que são mostrados como padrão do Windows, ícones padrão do Windows. Os demais foram adicionados por programas ou pelo usuário. Nessa tela, nós podemos remover estes ícones. Observem que nós desmarcamos os dois. Após clicar em aplicar, nós não teremos mais a visualização nem da lixeira, nem do computador. E da mesma forma que removemos, nós podemos adicioná-los. Adicionar o computador, a lixeira e inclusive outros ícones padrão, como arquivos do usuário, rede e painel de controle, que são os ícones dispostos aqui. Vamos clicar no aplicar e veremos então que esses ícones foram adicionados à visualização da nossa área de trabalho. Além disso, nós podemos selecionar um dos ícones, por exemplo, vamos selecionar o ícone lixeira e alterar o ícone para um dos que estão disponíveis para nós. Nós podemos escolher um ícone que represente o que desejamos. Só para a localização, nós vamos colocar este ícone, clicar em OK. Então, nós dissemos ao computador que a nossa lixeira cheia será representada por este ícone. Clicando em aplicar, nós veremos, em vez do ícone da lixeira, o ícone da estrela, representando a lixeira cheia. Dessa forma, é possível fazer várias personalizações e podemos restaurar o padrão. Restaurando o padrão e aplicando novamente, será novamente mostrado para nós o ícone padrão da lixeira cheia. Podemos alterar os ponteiros do mouse, clicando e escolhendo. Os ponteiros do mouse assumem várias formas dependendo da ação que está sendo executada. Por exemplo, quando ele está ocupado ou carregando algum arquivo, ele, no padrão atual, está sendo representado por esta forma. Vamos então abrir um programa e observar, conforme nós usamos o mouse, os padrões que ele assume, ou seja, as formas que ele assumiu. Agora, nós podemos também selecionar um outro tipo de padrão entre os vários existentes e deixar ativo com o aplicar aquele que nos for mais apropriado. Ainda nos ponteiros, nós podemos alterar os botões do mouse. Os botões são alterados com o clique direito para o esquerdo, alternando entre os botões primário e secundário. E também a velocidade do duplo clique pode ser aumentada ou reduzida. Os ponteiros do mouse e as opções do ponteiro. A velocidade do mouse na tela pode ser configurada através de opções do ponteiro, para mais rápida ou mais lenta. Você carregando o mouse na mesma velocidade, ele se torna mais rápido ou mais lento, dependendo da configuração que você colocar aqui. Este tipo de configuração que nós estamos mostrando serve para adaptar o computador às necessidades especiais do usuário. Nós podemos também deixar o rastro do ponteiro visível, ocultar o ponteiro e mostrar o lugar do ponteiro do mouse quando pressionarmos a tecla Ctrl. Além dos ponteiros do mouse, podemos também alterar as imagens da conta do usuário, tudo através de aparência de personalização. Para alterar a aparência da conta do usuário, basta encontrarmos então, entre os vários ícones desejados, um dos que desejarmos, ou procurar uma imagem
que tenhamos salva no computador ou baixada na internet ou em um pendrive. Então, lembrando que as opções que nós vimos até então foram todas através de aparência de personalização. Este item foi possível ser localizado através do botão direito do mouse e personalizar. Vamos estudar agora a respeito do painel de controle do sistema operacional Windows. Veremos este painel de controle através de práticas no computador. Para acessar o painel de controles do sistema operacional Windows, podemos iniciar e ir direto ao painel de controles. Nele, como podemos ver, alteramos as configurações e também realizamos personalizações nas funcionalidades do computador. Vamos clicar então sobre painel de controle no menu iniciar. Aqui nós temos a janela do painel de controles. Nela, podemos verificar que podemos ajustar o sistema de segurança, rede e internet, hardware e sons, programas, contas de usuário e segurança familiar, aparência e personalização, relógio, idioma e região e facilidade de acesso. Vamos ver cada um desses itens. Primeiro, sistema e segurança. Como é possível ver, no sistema e segurança, nós podemos exibir também e alterar o status do sistema de segurança, fazer backups e restaurar configurações do sistema e de arquivos, atualizando o computador, exibindo a quantidade da memória de RAM e a velocidade do processador. Podemos também verificar firewalls e outros dispositivos. Para acessá-lo, basta clicar no link Sistema de Segurança. Com isso, nós abriremos o sistema de segurança com o seu menu, com as opções que podemos acessar. Temos então a central de ações. Na central de ações, nós podemos revisar mensagens recentes e também resolver problemas do computador. Vamos verificar o status do computador e resolver problemas com a central de ações. Clicando neste item, nós temos aqui como revisar as mensagens recentes. Lembrando que as mensagens recentes ficam sendo mostradas para o usuário através da barra de tarefas do Windows, quando está habilitada. Em segurança, no sistema de segurança central de ações, podemos realizar a proteção contra spyware e softwares indesejados. Um spyware é um software espião que pode estar instalado no computador, até mesmo sem o conhecimento do usuário, pegando senhas e outros dados pessoais e enviando pela internet para outros lugares. Podemos realizar a proteção contra vírus. Os vírus de computador são programas maliciosos que instalam no computador sem o conhecimento do usuário e podem danificar arquivos, programas e outros itens do computador. Com a proteção contra vírus ativada, ele reduz as chances de que o seu computador seja invadido por algum vírus. O Windows Defender precisa executar uma verificação no computador. O Windows Defender executa exames regulares e ajuda a melhorar a segurança do computador. Temos também o item Manutenção, onde procuramos soluções para problemas não relatados. Temos também como ver informações sobre um problema, como a instalação de um software, ler informações sobre o problema com instalação de softwares. No painel de controles, na parte de segurança, nós temos também o firewall do Windows. O firewall do Windows pode ser configurado com uma opção de segurança, que barra e verifica entradas e saídas do computador. Através do firewall, nós podemos evitar ataques contra hackers e programas mal intencionados. Clicando no firewall do Windows, nós temos como ativá-lo, como desconectá-lo, como conectar redes públicas e fazer as demais configurações. Sistema.
No item Sistema, nós podemos exibir informações sobre o computador e alterar configurações que existem no hardware instalado na máquina. Quando clicamos sobre Sistema, nós temos as informações sobre o sistema operacional instalado, sobre o processador, memória, tipo de sistema, se é 32 ou 64 bits. Se nós temos uma caneta de toque, nós temos a entrada, caneta de toque disponível com 80 pontos de toque, neste caso instalado neste computador. O nome do computador, do domínio e configuração de grupo de trabalho e também a ativação do Windows. Nesse mesmo item de sistema, nós podemos ativar o gerenciador de dispositivos. Através do gerenciador de dispositivos, nós verificamos todo o hardware instalado em nossa máquina e se ele está funcionando adequadamente ou não. Caso alguma placa esteja com conflito de entrada, saída ou de funcionamento com alguma outra, ele aparecerá sinalizado neste item. Caso algum hardware tenha que ser removido ou desinstalado ou até mesmo cancelado o seu uso, nós podemos também fazer isso através do gerenciador de dispositivo. Podemos realizar configurações remotas. As configurações remotas permitem conexões de assistência remota para este computador, para o computador usado neste momento. Uma configuração remota significa que você poderá permitir ou acessar outro computador a partir do seu, ou colocar o seu computador à disposição de outro para que seja acessado remotamente. Podemos ainda acionar a proteção do sistema. Com a proteção do sistema, nós podemos usar a proteção para desfazer alterações indesejadas e restaurar versões anteriores dos arquivos. Quando nós instalamos algum programa ou fazemos alguma configuração que, de certa forma, não favorece a funcionalidade correta do programa, do sistema operacional, nós podemos retornar a configurações anteriores através da proteção do sistema. Aqui nós temos a restauração do sistema, a explicação dizendo que é possível desfazer alterações no sistema, revertendo seu computador para um ponto de restauração anterior e realizar a restauração do sistema. Podemos ainda acessar as configurações avançadas do sistema. Nas propriedades do sistema, acessado através de configurações avançadas do sistema, podemos verificar configurações a respeito de desempenho, onde realizamos configurações de efeitos visuais, agendamentos de processador, uso de memória e memória virtual. Podemos ainda alterar configurações nos perfis de usuário, onde fazemos as configurações da área de trabalho relativas a cada logon, ou seja, a cada forma de acesso de cada usuário. Ainda acessamos a inicialização e recuperação, podendo fazer configurações sobre a inicialização do sistema, falha do sistema e depuração de dados. Após vermos esta parte do painel de controles acessada por Sistema e Segurança, vamos retornar e verificar agora Rede e Internet. Quando acessamos Rede e Internet, esta tela é aberta para nós. Nela, podemos configurar o acesso remoto, acionar a guia avançado, onde podemos fazer alterações de logon, como desempenho, vendo efeitos visuais, agendamentos de processador e os outros itens que vimos em Sistema e Segurança, acionar proteção do sistema, hardware e a guia avançada. Podemos ainda verificar que todos esses menus aqui
nos remetem à mesma tela de propriedades do sistema, só que cada qual abrindo a sua aba específica, para possibilitar as configurações de maneira fácil e rápida para o usuário. Vamos então retornar e, após verificar o item do painel de controle de Sistema e Segurança, vamos à Rede e Internet. Quando acionamos Rede e Internet, é possível acessar a Central de Rede e Compartilhamento. Como podemos ver, a Central de Rede e Compartilhamento possibilita a verificação do status da rede, a alteração das configurações e definição de preferência para compartilhar arquivos e impressoras. Vamos acessar então a Central de Rede e Compartilhamento. Nós podemos verificar como a nossa rede está se comportando, se ela está funcionando, se ela está com acesso à internet ou não. Podemos ainda exibir redes ativas. Se houver alguma rede que está sendo detectada pelo nosso computador, ela estará listada nas redes ativas. Ou configurar uma nova conexão de rede. Com isso, a gente pode configurar uma nova conexão de rede sem fio, banda larga, DAI-WAP, ad-hoc ou VPN, ou configurar um roteador ou ponto de acesso. Podemos ainda conectar a uma rede, conectar o nosso computador a uma rede de computadores existentes, que também pode se tratar de uma rede sem fio, com fio, DAI-WAP ou VPN. Escolher opções de grupos domésticos e de compartilhamento. Estes grupos são grupos de rede, que podem ser grupos domésticos ou pequenos grupos de redes de computadores que formam redes separadas, mas que podem ser conectadas através do nosso computador. Nós podemos acessar arquivos e impressoras localizados em outros computadores da rede ou alterar as configurações de compartilhamento, ou seja, de recursos compartilhados entre os computadores da rede. E também solucionar problemas, diagnosticar e reparar problemas de rede ou obter informações sobre como solucionar problemas na nossa rede. Ainda no item do painel de controle Rede e Internet, nós podemos acessar facilmente os grupos domésticos através deste link e também acessar as opções de internet facilmente pelo ícone Opções da Internet. Todos estes links nos levarão a páginas de configuração como esta, onde podemos, neste caso, configurar qual é a página inicial que será aberta no nosso navegador, verificar o histórico de navegação, vendo quais foram os sites recentemente acessados, os cookies que foram salvos em nosso computador, senhas salvas e informações de formulários da internet. Ou seja, quando nós preenchemos nossos dados em um formulário da internet, seja para fazer uma compra online ou um cadastro, esses dados podem ficar armazenados em arquivos temporários de navegação, que podem ser excluídos, fazendo com que o nosso computador não guarde estes dados e também recupere espaço em disco. Podemos realizar pesquisas para alterar padrões de pesquisa, realizar alterações como as páginas da web são exibidas nas guias, as aparências de cores, idiomas, fontes e acessibilidade. Todas essas informações estão presentes nas propriedades de internet quando nós acionamos o botão ou link Opções da Internet. Nesta mesma página, nesta mesma janela, é possível configurarmos opções de segurança para a navegação da internet local, fazendo sites como serem detectados como sites confiáveis ou sites restritos. Nós temos ainda a internet como uma zona separada do computador, onde nós podemos acessar sites, exceto aqueles que listarmos
em zonas confiáveis e restritas. E estipular o nível de segurança da zona que nós estamos trabalhando. Podemos colocar como médio, alto ou baixo. No caso do nível alto, ele se torna apropriado para sites que podem ter conteúdos perigosos. É um tipo de configuração que coloca o nosso computador em certo risco na internet. Nós temos também o médio-alto, que é apropriado para a maioria dos sites. Ele pergunta antes de baixar conteúdos potencialmente inseguros. E também oferece controles de ActiveX não assinalados, ou eles não serão baixados para o nosso computador. Já o médio, ele pergunta antes de baixar o conteúdo potencialmente inseguro e possui controles de ActiveX não assinalados e também não serão baixados para o nosso computador. Então, nesta parte, nós realizamos configurações que alteram a segurança da internet no nosso computador. Além disso, podemos configurar a privacidade. A privacidade, ela pode ser configurada através também de um ponteiro que seleciona entre bloquear todos os cookies, ou seja, ele bloqueia todos os cookies de todos os sites que abrirmos no nosso computador. Os cookies que já estejam neste computador não poderão ser lidos pelo site, ou seja, as informações que já estejam gravadas em arquivos denominados cookies que estejam no nosso computador não serão abertas novamente pelos sites quando eles forem acionados. Podemos configurar a zona da internet como alta, onde bloqueia todos os cookies de sites que não tenham uma política de privacidade completa, bloqueia os cookies que salvam informações que podem ser usadas para contratá-lo sem o seu consentimento explícito. Podemos configurar como médio-alto, bloqueando os cookies de terceiros que não têm uma política de privacidade compactada, bloqueando cookies de terceiros que salvam informações que podem ser usadas para contatá-lo sem o seu consentimento explícito, e bloqueando cookies de terceiros que salvam informações que podem ser usadas para contratá-lo sem o seu consentimento implícito. E são vários os níveis de configuração. O próximo que vamos ver é o médio. Vamos ver o que ele bloqueia, o que ele restringe neste tipo de configuração de privacidade. Ele bloqueia os cookies de terceiros que não tenham uma política de privacidade compactada, bloqueia cookies de terceiro que salvam informações que podem ser usadas para contatá-lo sem o seu consentimento explícito, e também restringe os cookies de terceiros que salvam informações que podem ser usadas para contatá-lo sem o seu consentimento implícito. Lembrando que esse contatar, ou seja, significa entrar em contato com os dados do seu computador. Muitas vezes, quando nós abrimos um site, uma página na internet, ele já traz um olá, uma boa-vinda com o seu nome. Este já é um dado armazenado em um cookie para ser utilizado pelo site. Muitas vezes você não dá o seu consentimento explícito para que o seu nome ou para que os seus dados sejam utilizados por aquele site em questão, fazendo inclusive aquela boa-vinda. E nem o seu consentimento implícito, ou seja, nenhuma configuração que você tenha feito. Nós também temos a parte de configurações baixa, onde nós bloqueamos os cookies de terceiros que não tenham uma política de privacidade compacta, restringimos cookies de terceiros que salvam informações que podem ser usadas para contatá-los sem o seu consentimento implícito. E agora, nós podemos também aceitar todos os cookies, o que oferece grande risco ao nosso computador. Ele salva todos os cookies de qualquer site, os cookies que já estejam neste computador, ou seja, os que você já salvou nesta máquina que você está usando, poderão ser vistos, ser usados por qualquer site que deseje utilizá-los.
Podemos realizar configurações em propriedades de internet também a respeito dos conteúdos. Nós aqui encontramos o famoso controle dos pais, que é onde existe um controle do conteúdo da internet que pode ser exibido, ou seja, nós fazemos uma lista do que pode ser exibida no computador. Temos também o supervisor de conteúdo. Nele, as classificações permitem que você controle o conteúdo da internet que pode ser exibido no computador. Nós podemos habilitá-lo e configurá-lo. E também existe a configuração de certificados. Usar certificados para conexões e identificação criptografadas, ou seja, arquivos que estejam criptografados da internet, elas recebem um certificado de segurança. E o preenchimento automático. Quando você digita em um site sua senha, ou o seu login, ou seu e-mail, e ele automaticamente oferece a opção de preenchimento automático, você começa a digitar e ele já preenche o formulário para você, significa que estão guardadas aqui os itens que você já utilizou em um site. Nós podemos configurar, realizar configurações para que este preenchimento automático seja usado ou não, inclusive a forma dele ser utilizado. E os feeds e web slices? Os feeds e web slices oferecem conteúdo atualizado de sites que podem ser lidos no Internet Explorer e em outros programas. Após vermos as abas Geral, Segurança, Privacidade e Conteúdo, vamos à aba Conexões. Na aba Conexões, nós podemos configurar uma conexão com a internet. Podemos verificar quais são as configurações da IWAP e de rede virtual privada. A configuração da IWAP é aquela antiga configuração de linha de escada. A rede virtual privada seriam as VPNs. Nós temos também como escolher configurações se precisarmos configurar um servidor proxy para uma conexão, fazendo com que o nosso computador faça conexão com o servidor proxy para conectar-se depois à rede ou à internet. Configurações da rede local, LAN, onde podemos fazer com que as configurações da rede local não se aplicam à conexão da IWAP. Nós podemos escolher configurações acima para configurações da IWAP. As configurações de LAN, então, são configurações de rede local. Podemos verificar os programas, que são os navegadores. Nós temos aqui um item que podemos habilitar ou desabilitar, avisando se o Internet Explorer, que é o navegador padrão que está no nosso computador, não for o navegador da web padrão. Nós podemos instalar outros navegadores e receber uma mensagem onde nós vemos se nós desejamos que aquele navegador seja o navegador padrão ou não. Gerenciar complementos, habilitando ou desabilitando complementos do navegador instalados no sistema. Usar a edição de HTML. Nós podemos escolher um programa que desejamos que o Internet Explorer use para editar arquivos HTML, que são os editores de texto, geralmente, onde podemos digitar códigos em HTML, criando páginas de internet. E também o item Programas de Internet, onde podemos escolher os programas que desejamos usar para outros serviços de internet, tais como o e-mail. Aqui nós podemos definir o programa desejado. E na guia Avançadas, nós temos opções de acessibilidade, onde podemos, entre outras coisas, redefinir o tamanho do texto para médio ou aplicar zoom on. Ou habilitar navegação por cursor para novas janelas e guias off. E outras várias configurações de acessibilidade para o usuário, que atendam às necessidades de personalização para cada usuário.
Podemos usar configurações de HTTP, de impressão, internacional e várias outras configurações avançadas podem ser acessadas através desta guia. Se em um acaso você utilizar uma configuração avançada e alguma coisa não funcionar mais adequadamente ou conforme você está acostumado, é possível restaurar o padrão das configurações normalmente utilizadas através do botão Restaurar configurações avançadas. Vamos voltar no painel de controle. E após verificar as redes e internet, vamos verificar hardware e sons. Como podemos ver, nós podemos adicionar ou remover itens de hardware como impressora, alterar os sons do sistema, reproduzir CDs automaticamente, economizar energia, atualizar drives e dispositivos e outros itens são possíveis de configurar através deste link. Podemos aqui adicionar uma impressora. Os dispositivos de impressora podem ser adicionados como um dispositivo, uma impressora, um mouse e também podemos verificar o gerenciador de dispositivos, onde nós abrimos a tela anteriormente mencionada, onde vemos cada hardware instalado e se o seu funcionamento está adequado ou não. Para adicionar uma impressora, basta clicar no link Adicionar uma impressora. Nós teremos aqui a pergunta de qual tipo de impressora desejamos instalar, se é uma impressora local ou uma impressora em rede. Depois, vamos ser questionados a respeito da porta de comunicação da impressora. E podemos escolher o fabricante e o modelo da impressora. Muitas vezes esses procedimentos são suficientes para que o Windows abra um assistente para configurar a impressora para nós. Outras vezes é necessário que haja a ajuda de um CD, de um driver específico que pode ser baixado da internet para terminar a configuração adequada da impressora. Em reprodução automática, nós podemos alterar configurações de padrão de CDs, DVDs e dispositivos para reproduzir músicas, imagens, instalar softwares e jogar automaticamente. Em som, podemos configurar os dispositivos de áudio ou alterar o esquema de som do computador. Em opções de energia, podemos conservar energia e economizar, desligando, por exemplo, o monitor ou alguns outros itens que estão consumindo energia naquele momento para que ele fique no estado suspenso ou também com uma escolha de um plano de energia adequado que faça com que o nosso computador economize energia quando estiver principalmente ocioso. Em vídeo, nós podemos realizar configurações na visualização dos itens na tela. Por exemplo, nós podemos alterar o zoom. Aqui nós temos o menor, que é 100% padrão, o médio, observe como ficam os ícones na tela, na pré-visualização, e no maior, também acionando o máximo possível os itens na tela para a nossa visualização. Desta forma, podemos alterar o tamanho do texto e outros itens da tela, escolhendo uma das opções que nós vimos. Para aumentar temporariamente uma parte da tela, nós podemos usar a ferramenta lupa, que é a que nós estamos utilizando neste momento. O próximo item que iremos estudar em painel de controles é o item Programas. Nele, nós podemos desinstalar programas ou recursos do Windows que estejam instalados, desinstalar gadgets, obter novos programas de rede ou online e muitos outros programas. Vamos clicar em Programas e verificar como que funciona. Nós temos aqui o link Programas e Recursos, Programas Padrão
gadgets de área de trabalho. Programas e recursos possibilita desinstalar ou alterar programas do computador. Programas padrão possibilita escolhermos os programas que o Windows deverá usar para atividades como navegação na internet, edição de votos, envio de mensagens eletrônicas e reprodução de músicas. Os gadgets da área de trabalho são exibidos na área de trabalho instalados no computador. Nós podemos adicionar, obter outros que estejam online, desinstalar e restaurar as que estejam padrão na área de trabalho instalada com o Windows. Além de programas, no painel de controle, nós temos o link Contas de usuário e segurança familiar. Nele, nós podemos criar contas, alterar contas e configurar contas e senhas. Essas contas serão utilizadas no acesso ao sistema por cada pessoa. Vamos clicar então em Contas de usuário e segurança, onde podemos acessar contas de usuário, alterando as configurações de conta de usuário e senha das pessoas que compartilham, ou seja, que usam o mesmo computador. Podemos ainda acessar o controle dos pais, onde nós alteramos as configurações de controle dos pais, que é onde colocamos algumas restrições de acesso e utilização. O Windows Card Space. Nós gerenciamos placas de informações para fazer logon em serviços online e outros tipos de gerenciadores. O próximo item de painel de controles será aparência e personalização, onde poderemos alterar a aparência dos itens da área de trabalho, aplicando um tema ou proteção de tela no computador ou personalizando o menu iniciar. Clicando nesse item, nós abrimos a tela onde temos a personalização, que altera as imagens, as cores e os sons do computador, o link vídeo, onde alteramos as configurações de vídeo e também as facilidades de leitura dos itens da tela, também os gadgets da área de trabalho, a barra de tarefas do menu iniciar, que pode ser personalizada através deste link, a central de facilidade de acesso, onde podemos facilitar o uso deste computador, e opções de pasta, onde podemos deixar as nossas pastas com configurações específicas, como por exemplo, nós podemos especificar o clique simples ou duplo para abrir uma pasta e também mostrar arquivos ocultos ou não. Nós geralmente, como padrão para abrir uma pasta do Windows, damos 2 cliques na pasta. Com esta opção, nós podemos configurar para que seja aberta a pasta através de um único clique. Os arquivos ocultos são arquivos que o sistema julga importantes e que não precisam ficar visíveis ao usuário, principalmente para o caso de poderem ser excluídos por engano e ocasionar danos ou problemas ao sistema. Para vermos os arquivos ocultos, podemos acionar o Mostrar pastas e arquivos ocultos. Podemos inclusive deixar uma pasta oculta para proteger os dados que estão nesta pasta e visualizá-la através desse link. Podemos visualizar, adicionar e alterar fontes ao computador e ver o painel de controle de vídeo da placa de vídeo que está instalada no computador. Ainda em painel de controle, temos o relógio, idioma e região. Com este link, nós podemos alterar a data, a hora, o fuso horário do computador, também alterar o idioma usado e o modo de exibição de números, moedas, datas e horas. E utilizar a facilidade de acesso, onde ajustamos as configurações do computador conforme as suas necessidades visuais,
auditivas e motoras e usar o reconhecimento de fala para controlar o computador com comandos de voz. Desta forma, nós explanamos os itens presentes no painel de controle. Dentro do sistema operacional Windows, existe um poderoso gerenciador de arquivos, pastas e programas, que é o Windows Explorer. Nele, nós podemos realizar a configuração e a organização de todos os itens instalados no nosso computador. É ele que iremos agora abordar na prática. O Windows Explorer pode ser acessado através do botão Iniciar, Todos os programas. Nós procuramos na lista dos programas Acessórios e dentro de Acessórios encontramos o Windows Explorer. Geralmente, os usuários deixam e o próprio sistema operacional oferece atalhos de acesso ao Windows Explorer, como por exemplo esse que encontramos na barra de tarefas. Para acessá-lo, basta um clique e nós abriremos então a tela do Windows Explorer. Nesta janela, nós encontramos uma barra de títulos, uma barra de endereços. A barra de endereços colocará para nós os setores onde estamos naquele momento. Por exemplo, neste momento eu estou com o item Bibliotecas acionado. Se eu clicar dentro de Bibliotecas em Documentos, observe que a barra de endereços mostrará para nós Biblioteca, Documentos. É uma forma do usuário se localizar conforme navega pelo Windows Explorer. Ele possui duas repartições. A repartição que está à esquerda do vídeo nos mostra os setores favoritos, área de trabalho, os downloads que fazemos no computador, os locais, bibliotecas onde temos documentos, imagens, músicas e vídeos. Estas separações dentro de bibliotecas funcionam como pastas para organizar melhor, já fornecer uma forma de organização para o usuário, onde ele pode guardar os documentos em uma pasta, as imagens em outra, as músicas e os vídeos, mas não necessariamente existe a obrigatoriedade do usuário utilizar estas pastas pré-definidas. Ele pode criar, por exemplo, dentro de documentos, uma pasta para guardar informações de imagens, de vídeos ou músicas, ou, se preferir, usar as que estão pré-definidas pelo sistema operacional. Podemos acessar facilmente e exibir facilmente os grupos domésticos de rede e os itens anexados, os drivers, os discos anexados ao nosso computador. Por exemplo, neste caso, no nosso computador, nós temos no momento como disco local apenas o C, que é a unidade raiz. Nós não temos, por exemplo, 2 HDs instalados ou um HD repartido, particionado, como se fossem 2 HDs. Não temos, por exemplo, um pendrive conectado a este computador. O que temos é apenas uma unidade de disquete, que possibilita a leitura e gravação de dispositivos de disquete. Então, em computador, serão exibidos os dispositivos de armazenamento removíveis ou que estejam instalados no nosso computador. Temos também o item Rede, que mostraria aqui para nós as redes disponíveis e conectadas ao nosso computador. Voltando aos itens do Windows Explorer, vamos verificar o Favoritos. Dentro de Favoritos, nós podemos adicionar os lugares do computador mais acessados pelo usuário. Em Área de Trabalho, temos à nossa disposição todos os ícones e itens presentes na área de trabalho, podendo inclusive excluí-los, copiar, colar,
Vamos aqui, por exemplo, excluir um atalho da área de trabalho através do Windows Explorer. Para isso, eu cliquei com o botão direito sobre o item, excluir, somos questionados se desejamos mesmo enviar o item para a lixeira e clicando em sim, este item sairá da exibição do Windows Explorer e também da área de trabalho. Em downloads, ficam todos os downloads recentes que fizermos no computador. Ele funciona como um lugar onde o usuário saberá que encontrará o download que realizou, para facilitar o encontro do download realizado. Temos locais, que nos mostram os locais do nosso computador, as pastas do nosso computador, inclusive as datas de modificação ou as datas que foram criados e alterados as pastas, o tipo, ou seja, nós temos aqui atalhos das pastas sendo mostradas para nós. E bibliotecas, onde armazenamos documentos, vídeos, músicas e imagens. Aqui dentro de bibliotecas, nós vamos aprender a fazer o nosso gerenciamento de pastas e arquivos. Vamos guardar as nossas pastas para fazer de forma organizada dentro de documentos. Dentro de documentos, nós temos várias pastas. A pasta representa, aliás, traz na sua representação o ícone característico de uma pasta e significa uma divisão digital para organizar o nosso computador. Nós podemos criar pastas para guardar determinados tipos de arquivo. Por exemplo, uma pasta escola para guardar arquivos da escola, uma pasta concurso para guardar arquivos do concurso, uma pasta pessoal para guardar documentos pessoais e outras. Vamos então verificar como funciona a criação de pastas. Para criar uma pasta, tanto no Windows Explorer quanto em outro local do computador, nós temos uma forma prática, clicando com o botão direito do mouse em uma área vazia, procurando por Novo e Pasta. Quando a pasta é criada, automaticamente ela fica assinalada para que o seu nome fique alterado. Então, vamos criar aqui uma pasta chamada Informática. Dentro da pasta Informática, podemos criar diversas outras. Vamos criar uma pasta dentro de Informática chamada Escola, onde guardaremos os arquivos de informática da escola. Vamos criar uma outra pasta dentro de informática chamada Curso, onde guardaremos os arquivos de informática de um determinado curso. E ainda outra chamada Concursos, onde guardaremos os arquivos de informática referentes aos concursos. Verifique como o Windows Explorer nos possibilitou o gerenciamento dessas pastas, ou seja, a organização destas pastas. Agora, vamos supor que eu tenha uma outra pasta chamada Banco do Brasil, que está fora de concursos, mas é referente a um concurso que saiu. Nós podemos organizar de forma simples através do Windows Explorer, arrastando esta pasta para dentro de concursos, ou seja, movendo esta pasta para dentro de concursos. Isso é feito através dos seguintes procedimentos: pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a pasta desejada, com o botão esquerdo do mouse pressionado, ir até a pasta que você deseja mover, a que você está segurando. Quando aparecer a indicação de mover para e o nome da pasta desejado na frente, basta soltar o botão esquerdo do mouse, que automaticamente
a pasta será movida para dentro daquela que você deseja. Nós podemos também, no gerenciamento do Windows Explorer, fazer a cópia de pastas através dos recursos que ele oferece. Vamos supor que, além de ter Banco do Brasil dentro de concursos, eu também queira trazê-lo para curso, onde eu vou fazer um curso para o concurso do Banco do Brasil. Eu posso copiar esta pasta. Para isso, uma forma prática de se fazer é pressionar o botão direito do mouse sobre a pasta desejada, procurar o item copiar. Neste momento, o que nós copiamos vai ser mantido no seu lugar de origem, mas também será transferida uma cópia para a área de transferência do Windows. Eu vou abrir agora a pasta que eu desejo que a cópia fique, clicar com o botão direito do mouse sobre um espaço vazio e procurar a opção colar, que cola uma cópia da pasta Banco do Brasil dentro da nossa pasta curso. Verifique a possibilidade de visualização que o gerenciador de pastas e arquivos Windows Explorer possibilita. Nós sabemos que estamos dentro de biblioteca, dentro de documentos, dentro de curso e temos aqui a pasta Banco do Brasil. Outra forma de fazer cópias é usar as teclas de atalho do teclado. Para usar as teclas de atalho para copiar, nós apertamos as teclas Ctrl+C. A Ctrl+C equivale ao mesmo comando feito pelo mouse quando clicamos no copiar. E para colar uma pasta copiada, nós utilizamos, se desejarmos usar as teclas de atalho, vou abrir aqui Escola, as teclas Ctrl+V, que colocam no local desejado o que está na área de transferência do Windows. Então, desta forma, nós vimos como organizar e criar pastas, e como copiar e colar. Vamos agora verificar se desejarmos remover um item do seu local para outro, sem deixar o original ou uma cópia no local de origem. Vamos supor que a pasta Escola nós desejamos deixar na área de trabalho para um acesso rápido. Nós podemos fazer o recorte, ou seja, retirar a pasta Escola do local onde ela está e colocar na área de trabalho. O recorte funciona como se fosse o recorte de uma revista. Quando nós queremos recortar uma imagem de uma revista, nós removemos aquele item da revista sem deixar uma cópia ou deixá-lo no seu local de origem e colamos em outro lugar. Para fazer o recorte, nós clicamos com o botão direito do mouse sobre a pasta desejada, procuramos o item recortar, vamos até o local desejado, que no nosso caso é a área de trabalho, clicamos com o botão direito e usamos a opção colar. Desta forma, nós colocamos a pasta Escola na nossa área de trabalho. Outra forma de realizar o comando recortar pelas teclas de atalho do teclado seriam as teclas Ctrl+X e depois, para colar, Ctrl+V. Além de recortar e copiar, nós podemos também excluir itens através do Windows Explorer. Vamos abrir a pasta Concursos. Vamos supor que nós vamos remover do nosso computador a pasta Banco do Brasil. Para realizar este procedimento, nós clicamos sobre ele com o botão direito do mouse, procuramos o item Excluir, seremos questionados se desejamos realmente enviar este item para a lixeira e podemos clicar em Sim. Antes de finalizar este procedimento, vamos recordar que lixeira é um local apropriado do computador
para que fiquem armazenados os arquivos excluídos pelo usuário temporariamente. Enquanto um arquivo está removido para a lixeira, ele pode ser restaurado para o seu local de origem. Então, vamos remover, através do clique em Sim, a pasta Banco do Brasil, percebam que ela não está mais dentro de concursos, para a lixeira do computador. Nós podemos gerenciar também, no Windows Explorer, os documentos. Um documento ou um arquivo é um item criado através de um programa. Para criarmos arquivos, nós temos que ter programas abertos. Por exemplo, o arquivo teste foi criado através do programa Bloco de Notas. O arquivo Alessandra foi criado através do programa Word. Os programas deixam em seus arquivos, em seus documentos, ícones característicos, ou seja, ícones que caracterizam que aquele arquivo pertença ou pode ser aberto e editado por determinado programa. Vamos então criar um arquivo rapidamente para podermos trabalhar com ele. Criaremos no bloco de notas. Será um arquivo apenas com uma palavra. Vamos salvar o arquivo. Para isto, vamos em Arquivo, Salvar e vamos escolher o local aonde este arquivo ficará gravado. Vamos determinar que ele ficará em Documentos, Informática, Concursos. E vamos dar o nome dele de Edital. E clicar no Salvar. Desta forma, dentro de Informática, dentro de Concursos, nós temos o arquivo Edital. Um arquivo também pode ser copiado, também pode ser colado. Observem que aqui nós criamos a cópia do arquivo edital. Um arquivo também pode ser recortado. Nós vamos remover este arquivo edital cópia do local onde ele está. Pode ser colado em outro local, tanto usando os comandos do mouse quanto as teclas de atalho do teclado. Podemos também criar atalhos dos nossos itens, dos nossos arquivos. Vamos supor que desejamos criar um atalho do item do arquivo edital cópia na área de trabalho. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item desejado, clicar em Enviar para, Área de Trabalho, Criar Atalho. Quando nós voltarmos a visualização para a área de trabalho, será possível localizar o atalho que criamos do arquivo edital cópia atalho. Dessa forma, podemos acessá-lo apenas com duplo clique e não entrando novamente dentro do Windows Explorer e dentro da pasta onde ele está. Além de criar cópias, podemos recortar, colar e mover os arquivos também. Para mover os arquivos, procedemos da mesma forma que usamos para as pastas. Pressionamos o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo e o arrastamos até o local desejado. Quando aparecer a indicação mover para e o nome da pasta, podemos soltar, que o arquivo será movido para a pasta. Lembrando que esta movimentação pode ser feita tanto na repartição da direita do Windows Explorer, quanto também para as da esquerda. Podemos, por exemplo, mover o arquivo edital cópia para dentro da pasta Imagens. E ele ficará guardado nesta pasta para o seu posterior uso. Vamos movê-la novamente para Documentos. E aqui está o arquivo movido para Documentos.
Vamos agora observar como funciona a lixeira do nosso computador. A lixeira, como visto, contém arquivos e pastas que o usuário excluiu. Nela, estes arquivos ficam temporariamente guardados, armazenados, até que o usuário os exclua definitivamente. Dentro da nossa pasta lixeira, nós levamos o atalho para teste, temos também o arquivo teste e também a pasta Banco do Brasil. Enquanto os arquivos estiverem aqui na lixeira, nós podemos retorná-los aos seus locais de origem. Por exemplo, a pasta Banco do Brasil pode ser restaurada para a pasta de origem. Restaurar significa mover o item selecionado da lixeira para onde ele estava antes de vir para a lixeira. Vamos então selecionar Banco do Brasil e clicar em restaurar este item. Observem que Banco do Brasil não está mais na lixeira. Vamos nas pastas que estávamos trabalhando, que é Informática, Concurso, e vemos que o Banco do Brasil foi retornado ao seu local de origem. Desta forma, nós encerramos os estudos a respeito do gerenciador de pastas e arquivos Windows Explorer. No sistema operacional Windows, existem ferramentas especiais para realizar pequenas manutenções do sistema. Vamos conhecer essas ferramentas, chamadas ferramentas do sistema, na prática do computador. As ferramentas do sistema ficam em Iniciar, Todos os programas, Acessórios. Dentro de Acessórios, nós vamos encontrar então ferramentas do sistema. Tratam-se de pequenas ferramentas que auxiliam na configuração e na manutenção do computador. Nós temos, por exemplo, o agendador de tarefas, que permite que sejam executadas automaticamente tarefas agendadas. Podemos colocar, por exemplo, uma das próximas ferramentas que veremos no agendador de tarefas para que ela seja disparada automaticamente em um período determinado pelo usuário. Ainda, nas ferramentas do sistema, temos o computador, que consulta unidades de disco e outros itens de hardware e conectados a este computador. Um dos mais conhecidos é o desfragmentador de disco. É uma das ferramentas do sistema mais conhecida. Ele realiza a desfragmentação da unidade de armazenamento, ou seja, remove espaços em branco e organiza os locais do disco com os seus arquivos para uma leitura mais rápida e eficaz. Vamos então observar o desfragmentador de disco. Clicando sobre o desfragmentador de disco, nós teremos aberto para nós a tela do desfragmentador. Sobre a tela, logo no início, já vem a explicação. O desfragmentador de disco consolida arquivos fragmentados no disco rígido do computador para melhorar o desempenho do sistema. Nós temos aqui também a desfragmentação agendada está ativada, ou seja, foi utilizado o agendador de tarefas para que a desfragmentação da unidade fosse realizada periodicamente. Ela vai ser executada a 1h todas as quartas-feiras. A próxima execução agendada está para o dia 28/8. Nós temos aqui os discos que estão no nosso computador. E também a fragmentação, a porcentagem de fragmentação indicada. No nosso caso, a nossa unidade C, que é o nosso HD, está com 0% de fragmentação. Vamos
Vamos clicar sobre a unidade C e clicar em desfragmentar disco. Neste momento, a operação de desfragmentação inicia o seu progresso e o disco começa a ser analisado em porcentagens. Para parar esta operação, basta clicar em parar operação. Além da desfragmentação de disco, em iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, nós temos o editor de caracteres particulares para modificar um caractere que é exibido na tela. Temos também informações do sistema, que exibe informações detalhadas do computador sobre hardwares, componentes e ambientes de software. Ele exibe, então, um resumo do nosso sistema, falando qual o sistema operacional, a versão, inclusive itens de hardware como processador e outros detalhes do sistema e do hardware instalado. Ainda no iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, nós encontramos qual é o navegador de internet ativo em nosso computador. E mais um item de manutenção do sistema muito utilizado, que é a limpeza de disco, que permite a remoção de arquivos que ocupam espaço no disco do computador, no HD do computador, mas que não fazem falta ao funcionamento do sistema. Acionando esta opção, nós teremos então o início da limpeza de disco. Inicialmente, vai ser feito um cálculo sobre o espaço que poderá ser liberado no drive C, no HD, quando a limpeza de disco for executada. Ela examina vários tipos de arquivo, como arquivos temporários, como aqueles usados pela internet, e outros arquivos. Após então o cálculo do espaço, abrirá a janela limpeza de disco. Com a limpeza de disco, nós podemos então liberar o espaço calculado durante o progresso da abertura da tela. O espaço calculado neste caso foi 2,09 GB de espaço em disco que será liberado após a limpeza de disco. E como nós dissemos, existem vários tipos de arquivos a serem excluídos, que podem ser excluídos, como arquivos de programas baixados. Neste caso, ele está indicando que tem 0 bytes, então nós podemos desmarcar este item. Os arquivos de internet temporários, nós temos 43,7 megabytes de espaço sendo ocupado por arquivos temporários da internet. Observem também que nós temos uma pequena descrição do que significa ou do que representa para o computador cada um dos tipos de arquivos a serem excluídos. Por exemplo, os arquivos da internet temporários, na sua descrição, apresenta a pasta de arquivos de internet temporários contém páginas da web que são armazenadas no disco rígido para exibição rápida. Suas configurações personalizadas para páginas da web não serão alteradas, ou seja, a remoção destes arquivos não irá alterar o funcionamento da exibição das páginas da internet neste computador. Podemos excluir também páginas da web offline, ou seja, páginas de internet armazenadas no computador, que podem ser visualizadas offline, ou seja, quando nós não estivermos conectados à internet. Arquivos de estatística de jogos, que são arquivos criados por jogos para ajudar na manutenção de várias estatísticas de jogos. Debug dump files, que são arquivos criados pelo Windows, e vários outros tipos, como arquivos da lixeiras, arquivos de log de configuração e toda a lista que foi verificada pela limpeza de disco. Para uma demonstração rápida, deixaremos marcado para ser excluído do nosso disco
apenas os arquivos de estatísticas de jogos, que ocupa atualmente em nosso computador 19,4 KB. Após selecionar o tipo de arquivo a ser excluído, basta clicar em OK. Nós seremos questionados se temos certeza que desejamos excluir permanentemente estes arquivos do nosso computador e clicamos em Excluir arquivos. A limpeza de disco já foi realizada. Vamos voltar então em Iniciar. Todos os programas, acessórios e ferramentas do sistema. Além da limpeza de disco, temos mapa de caractere, que seleciona caracteres especiais e os copia para documentos. Clicando sobre ele, ele nos abre a tela dos mapas de caracteres. Nós podemos escolher em fontes o tipo de mapas desejado. Vamos selecionar aqui o WebDings, onde podemos escolher vários símbolos para ser inserido em nosso documento. Vamos retornar então ao iniciar todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema e verificar que temos ainda o monitor de recursos, que monitora o uso e o desempenho dos recursos de CPU, disco, rede e memória. Podemos fazer o acesso ao painel de controle também por esta opção, tendo então agora duas opções de acesso ao painel de controle, como neste menu, no menu Iniciar, e por esta opção, relatórios de transferência fácil do Windows, que exibe os relatórios das transferências efetuadas, a restauração do sistema, que restaura o sistema a um ponto aonde ele tinha sido salvo anterior a algumas modificações realizadas, e a transferência fácil do Windows, que transfere arquivos e configurações de um computador para outro. Desta forma, encerramos as nossas explanações a respeito de ferramentas do sistema operacional Windows.